Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de biossegurança. Hoje vou falar bastante sobre os equipamentos de proteção individual que utilizamos muito dentro dos ambientes de saúde e é lógico, eles também são utilizados em outros ambientes de trabalho e também os equipamentos de proteção coletivo, né? Há uma diferença entre os EPIs e os EPCs, mas todos têm a função de proteger todos os danos, né? Proteger os riscos de lesão no indivíduo. Então, a lógica de um equipamento de proteção individual e de um equipamento de proteção coletivo é a mesma, é de reduzir os riscos de lesão em um ser humano. Então, aqui nós temos a base, né? O EPI, que é o equipamento de proteção individual. Então, ele é uma ferramenta de trabalho. Nós temos que colocar isso em nossa mente. Não adianta nada ir trabalhar em um hospital e não utilizar essa ferramenta de trabalho a nosso favor. Ela serve tanto para proteger, né, a lesão ali no profissional, como também serve para proteger o nosso paciente. Então, nós temos aí que pensar que há uma proteção sim do profissional, mas também há uma proteção do nosso paciente. É de uso individual. Por isso que o nome já traz equipamento de proteção individual, para proteger todo o trabalhador, minimizando os riscos que ameaçam a segurança e a saúde dentro do ambiente de trabalho. Nós temos uma NR, né, a NR6, desde 78, ela foi feita pelo próprio Ministério do Trabalho e foi regulamentada a partir de então, que traz exigência, né, trabalhista brasileira. Todo trabalhador ele tem que usar o equipamento de proteção individual. Para que serve isso? Para que esse paciente, essa pessoa, né, não tenha algum acidente de trabalho. É lógico, gente, que o equipamento de proteção individual ele não vai evitar todo e qualquer acidente de trabalho, mas ele auxilia bastante, minimiza bastante os riscos que nós temos dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, é uma exigência trabalhista, faz parte da legislação do trabalhador, essa NR6. Então, eu sei que eu tenho obrigação de usar esse equipamento de proteção individual e, ao mesmo tempo, a minha empresa tem obrigação de fornecer esse equipamento de proteção individual para seus trabalhadores. Caso isso não aconteça, né, talvez ali dentro daquela empresa está faltando equipamento de proteção individual, eu posso entrar em contato, né, direto ali com quem é responsável pela administração da minha empresa para relatar o fato, porque é uma exigência trabalhista, mas ao mesmo tempo a minha empresa ela deve fornecer todos esses equipamentos. Então aqui, só para vocês perceberem, nesse desenho, né? Aqui nós temos um paciente totalmente inabilitado, mas ao mesmo tempo você não tem nada, volte ao trabalho. A gente sabe muito bem, né, que mesmo o trabalhador tendo alguma alteração ali que o impeça de trabalhar, infelizmente, em alguns momentos, em algumas empresas, ele vai ter que trabalhar mesmo estando com alguma debilidade ali. E esse equipamento de proteção individual, ele tem essa função de proteger individualmente cada trabalhador, né, de qualquer possível lesão que possa ocorrer ali no ambiente de trabalho, evitando, na maioria das vezes, as famosas doenças ocupacionais. O que são essas doenças ocupacionais? São todas as doenças que surgem no meu ambiente de trabalho, que são ocasionadas por algo que eu faço dentro do meu trabalho. Então, aqui mais uma vez, o EPI não evita os acidentes, mas ele reduz o risco dessa lesão. Eu coloquei aqui para vocês um exemplo nosso da área da saúde. Eu tô calçando a luva, é lógico que essa luva ela vai evitar um risco de
contaminação, mas vocês percebem que aqui o trabalhador teve uma lesão com pérfuro cortante, ele teve um acidente com pérfuro cortante. Vocês vão perceber, né, que esse reencapamento aqui da agulha, ele é proibido. Se a partir do momento que eu utilizei aquela agulha naquele paciente, eu tenho que descartar sem reencapar, porque no momento que eu estou tentando reencapar essa agulha, pode acontecer esse acidente, ou seja, a luva me protegeu de ter contato direto com o sangue do paciente, mas a partir do momento que houve uma perfuração ali com a agulha, né, acaba que esse trabalhador teve um acidente ocupacional. Então, como que eu devo adotar, né, esse equipamento de proteção individual? Todo local de trabalho, ele adota uma forma para adquirir esse equipamento de proteção individual. Então, sempre que as medidas de proteção coletiva não oferecer completa proteção, eu já entro com o equipamento de proteção individual. Não tem como. Eu sei que o equipamento de proteção coletiva é para o ambiente, né? Então, de certa forma, é para todos que ali trabalham. Um exemplo aqui, né, o sistema de ventilação ambiental, a proteção contra incêndio e explosão, chuveiros de emergência, lava-óleos. Aqui vocês podem perceber aquelas plaquinhas de piso molhado, né, que serve de orientação para o coletivo, não é algo que eu vou utilizar de forma individual. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas. Então, aí, enquanto essas medidas de proteção coletiva estejam sendo implantadas, aumenta muito o risco desse trabalhador ter um acidente. Então, nesse momento, os equipamentos de proteção individuais, né, eles deverão ser utilizados com muito mais frequência. Não que quando esses equipamentos de proteção coletivas, eu tenho que falar, então tá tudo certo, eu não vou utilizar, né, mais o EPI. Em situações de emergência, todas as situações de emergências, esse profissional ele tem que estar munido desse equipamento de proteção individual. E quando a atividade do empregado apresentar risco ocupacional em função do tipo de agente. Para cada agente aqui que ocasiona um tipo de lesão, nós temos os equipamentos de proteção individual específicos para ele. Então, quem mexe muito com agente químico vai ter toda uma lista de equipamento individual que utiliza, físico, biológico e assim por diante. Esse quadrinho aqui, eu achei ele muito bom, porque ele traz de uma forma didática a diferença entre os equipamentos de proteção coletiva e os equipamentos de proteção individual, né? O EPC, como eu falei para vocês, ele é de forma coletiva, então ele atua no ambiente de trabalho como um todo, a fim de eliminar ou neutralizar os riscos de ocasionar alguma lesão no indivíduo, naquele trabalhador. Então, o EPC, ele serve exatamente para evitar que essa outra coluna aconteça. É lógico que o EPI é individual, é para que aquele tipo de lesão não aconteça no trabalhador. Então, é diretamente ligado ao meu trabalhador e evita ou diminui qualquer tipo de lesão. Lembrando, não reduz o risco total, né? Assim, não tira a chance desse paciente ter algum tipo de lesão, mas reduz de forma bem maior do que se aquele indivíduo estivesse sem o EPI. Então, aqui, como eu disse anteriormente para vocês, é obrigação do trabalhador utilizar o EPI, mas da mesma forma, o empregador ele tem que fornecer esse EPI e informar de forma geral todas as especificações sobre aquele equipamento de proteção individual. Quais são essas informações de forma geral, né? Os riscos ou danos que pode sofrer se ele não usar. Então, eu tenho dentro das empresas, né, uma equipe de segurança do trabalho. Essa equipe, ela trabalha a fim de passar qualquer tipo de informação para os meus trabalhadores.
Ó, Nazaré, se você não utilizar o óculos de proteção individual, você vai perceber que quando você estiver realizando ali a técnica de aspiração de alguma secreção, você pode adquirir hepatite B, hepatite C, HIV, caso essa secreção venha espirrar nos seus olhos. Então, é algo que eu estou explicando ao meu trabalhador o motivo pelo qual ele deve seguir aquelas regras. Conhecer a finalidade e o modo de uso, isso é muito importante, porque se eu tenho ali trabalhadores que não sabem como utilizar aquele EPI, é lógico que eu vou perder dinheiro, porque ele não vai usar de forma adequada, ele vai correr o risco de ter algum tipo de lesão e a empresa perde de forma financeira em relação a tudo isso. Conhecer a forma de limpeza e conservação, porque aí eu vou ter um EPI que vai ter uma permanência muito maior, uma vida útil maior, conhecer o tempo de vida útil desse EPI, conhecer outras especificações e denunciar a falta. Foi o que eu disse anteriormente para vocês. Se a minha empresa não fornece o EPI necessário para a realização do meu trabalho, cabe denúncia sim. Então vamos lá. Em relação à gestão de pessoas ali do meu ambiente de trabalho, né? O que compete a esse setor em relação a manter a segurança nesse meu ambiente de trabalho? Indicar o EPI adequado, né? Se é um profissional que trabalha com agentes químicos, então eu tenho o EPI específico para ele. Se é um profissional que trabalha com agente biológico, tem os EPIs de forma adequadas para esse profissional. Então, é entender e indicar de forma adequada. Elaborar e fornecer o catálogo de distribuição, né, de EPI por cargo, função, setor. Então, eu tenho uma lista ali de todos os meus profissionais que receberam aquele equipamento, qual foi a data e se ele tem noção de como utilizar de forma adequada aquele EPI. Avaliar o uso geral desses EPIs, proporcionar e avaliar treinamentos, então quase de forma mensal esses treinamentos são ofertados para todas as equipes, seja pela equipe, né, responsável pela segurança do trabalhador, seja pelo próprio enfermeiro. Ele sempre observa ali na sua equipe algo que está acontecendo de forma inadequada e passa, né, esse treinamento para toda a sua equipe. Avaliar acidentes de trabalho relacionados a essa falta. Então, por que no mês de janeiro aconteceram vários acidentes com pérfuro cortantes? Por que no mês de janeiro aconteceu várias contaminações, né? Porque meus trabalhadores não estavam utilizando óculos de proteção. Será que é falta de informação? Será que é falta do próprio equipamento de proteção individual? Então, entender de forma geral. Avaliar medidas administrativas e outras intervenções realizadas no âmbito de segurança dos empregados relacionados ao uso de EPI. Cabe denúncia da nossa parte como trabalhador a falta desse EPI, mas ao mesmo tempo a empresa pode trazer a esse trabalhador alguns danos pela não utilização do EPI. Então, eu posso ter uma abordagem com esse trabalhador de forma diferente. Se ele não seguir as regras da minha empresa, ele pode ser mandado embora sim. Então, quais são esses tipos de EPIs? Né? São inúmeros tipos de equipamento de proteção individual e cada um tem a sua finalidade, cada um tem o seu modo de usar e todas as especificações são particulares àquele tipo de equipamento de proteção individual. Então, aqui primeiro eu vou trazer para vocês as luvas. Existem vários tipos de luvas, né? Elas são específicas para o trabalho com agente químico, são específicas para o trabalho com o agente biológico, enfim, elas são feitas de materiais diferentes, né? E outra situação,
todo trabalhador que tem algum grau de alergia, né, aquele talquinho de esterilização que vem na luva, existem outros tipos de luvas que são utilizados por esses indivíduos, como a luva de vinil, a luva de silicone, que são luvas que não proporcionam esse grau de infecção tão grande. Então, para que serve essa luva? Proteger as nossas mãos, os dedos e os braços contra riscos mecânicos, térmicos e químicos. Então, eu utilizo essa luva para me proteger de alguns riscos à minha saúde. Aqui nós temos os calçados, eles são específicos, né, para a área da saúde. Há uma exigência, qualquer profissional da área da saúde não pode usar calçado aberto. O calçado dentro do ambiente de saúde, ele deve ser totalmente fechado e com um pano, um tecido, né, mais rígido ali, porque se for aquele tecido mais fininho, aumenta a chance de eu ter um acidente ali. Se cair uma agulha, fura tranquilamente ali o meu pé. Então, é obrigatório utilizar calçado fechado dentro do ambiente de saúde. Outra situação, nós temos, né, em alguns momentos ali dentro dos hospitais, situações que você vai dar um banho em um paciente. Então, pode acontecer de molhar seu calçado. Por isso, existem botas específicas que nós podemos calçar ali dentro do ambiente hospitalar e utilizar como forma de proteção nossa ali, para não molhar o nosso calçado. Outra informação: calçado que foi utilizado dentro do ambiente de saúde, preferencialmente não deve ser utilizado no ambiente domiciliar. Então, se eu usei meu calçado dentro do hospital, ele deve permanecer ali no meu armário dentro do hospital, né? Ou então eu levo para minha casa e lavo de forma bem isolada, referente aos meus outros calçados. Óculos de proteção, eu já dei um exemplo aqui para vocês. Existem vários tipos de procedimentos que realizamos dentro dos ambientes de saúde que eles têm o respingo de alguma secreção. E essas secreções, elas são altamente contagiosas na maioria das vezes. Se eu tenho um paciente que eu estou tratando ali, o paciente tem meningite, o paciente é portador de HIV, o paciente é portador de hepatite B, então tem uma chance muito grande dessas doenças serem transmitidas através das secreções do paciente ali para o profissional. Por isso há uma necessidade da utilização desses óculos. As máscaras, elas hoje, né, é muito comum, toda a população, na verdade, está utilizando ou deveria utilizar as máscaras. Temos máscaras diversas e com várias funções. Essa máscara simples, né, que nós chamamos de máscara cirúrgica, ela serve para procedimentos mais tranquilos. Quando eu estou diante de um paciente que tem uma doença infectocontagiosa e que é de fácil transmissibilidade por via respiratória, eu não utilizo essa máscara cirúrgica simples. Tem um outro tipo de máscara, que é a N95, que mais à frente eu vou mostrar para vocês, e que é de uso obrigatório, principalmente nesse momento da Covid, né? Todos nós profissionais da área da saúde, quando estamos diante de um paciente com Covid, nós temos outro tipo de máscara que nos protege. Os gorros, né? Nós utilizamos muito dentro dos hospitais, algumas pessoas costumam utilizar em outros ambientes de saúde também, porque de certa forma nós mulheres temos o cabelo muito grande, né? Alguns homens também apresentam, e dependendo da situação, junta muita sujeira aqui no nosso cabelo. E se eu não manter esse cabelo preso e protegido com o gorro, eu posso contaminar o meu paciente, eu posso passar, né, algum tipo de infecção para aquele meu paciente, dependendo do procedimento que eu for realizar.
os jalecos, aventais, né? Ou os famosos pijamas, que são aquelas roupas do bloco cirúrgico ou do próprio CTI, eles também são uma forma de proteção nossa. Hoje, o mais comum, o avental. Qualquer paciente com Covid que nós formos atender, nós temos que utilizar esse avental. E há uma forma de colocá-lo e ao mesmo tempo uma forma de retirar essa vestimenta para que eu não me contamine depois do procedimento realizado no paciente. Vou voltar aqui só para algo que vocês já ouviram falar. Infelizmente, vocês percebem muito o contrário acontecendo, mas eu vou deixar bem claro aqui para vocês. Jaleco, ele foi feito para ser utilizado dentro de ambiente da saúde. Eu não tenho que sair na rua usando jaleco. Eu não tenho que sair na rua usando o meu pijama lá do bloco cirúrgico ou do CTI. Roupa dentro do hospital é roupa dentro do hospital. Sair, né, ali do meu ambiente de trabalho, eu tenho as minhas roupas normais. Então, aqui, de forma geral, quais são as medidas, né, de prevenção desses riscos, né, do que pode me provocar algum tipo de lesão? Aí eu trouxe aqui para vocês higiene pessoal, né? Então, eu tenho que aplicar o álcool gel nas mãos, se não estão aparentemente sujas, ou de preferência lavá-las. Inicialmente, lavar. Higienizar as mãos. É o primeiro procedimento que eu tenho que fazer ao iniciar o meu trabalho. Higienizei minhas mãos. Aí eu percebo que ela não tem tanta sujidade, eu passo o álcool em gel ali a 70, só para reduzir o risco mesmo de provocar, levar algum tipo de infecção ao meu paciente. Lavar sempre as mãos, tanto antes dos procedimentos quanto após os procedimentos, principalmente contato com secreções respiratórias. Evitar o contato das mãos com os olhos, nariz e boca, ou seja, evitar, quando você estiver fazendo qualquer procedimento dentro do hospital, coçar a sua cabeça, passar ali a mão no olho ou na boca, enfim, é focar no procedimento que você está realizando naquele momento. Ao espirrar ou tossir, ter classe, né? Ter a forma correta de se fazer. Hoje, todo mundo já sabe a forma adequada de espirrar e tossir. Portar uma máscara cirúrgica se surgirem sintomas respiratórios. Hoje é lógico, gente, todo mundo dentro do ambiente de saúde não tira a máscara. Então, isso aqui é para os momentos que nós não tínhamos aquela questão, né, de sempre estar protegendo quanto um micro-organismo que você não enxerga. Hoje é muito comum a Covid, então o tempo todo eu tenho que supor que naquele ambiente tenha a Covid e manter distância de pelo menos 1 metro das pessoas com sintomas respiratórios. O uso da máscara também é um método de prevenção, né? Então, máscaras de tecido comum não são recomendadas para ambiente de trabalho. Nós, profissionais da área da saúde, ou temos que utilizar a máscara cirúrgica ou a máscara N95 quando estivermos diretamente ligados, né, atendendo ali um paciente com suspeita de Covid ou confirmado da própria Covid, eu tenho que utilizar a N95. As máscaras devem ser colocadas cuidadosamente na face. Mais à frente eu vou mostrar para vocês, tem a metodologia correta para se colocar e para se retirar essa máscara. Ao usar a máscara, deve evitar tocá-la, né? Então, algumas vezes nós nos deparamos, né, com algumas pessoas que acabam coçando o nariz e pegam na máscara, contaminam a máscara, contaminam as mãos, enfim. Então, é evitar tocar essa máscara com as mãos.
A remoção da máscara precisa ocorrer com o uso de técnica adequada, que eu vou mostrar para vocês. Após a remoção da máscara, ou se tocada inadvertidamente, deve-se limpar a mão com álcool gel ou lavá-la. Eu prefiro passar para vocês que vocês sempre vão lavar as mãos e vão passar álcool 70. Não pensam, será que eu contaminei? Será que eu não contaminei? Enfim, lavam as mãos sempre e passam álcool a 70. E aqui as máscaras que são específicas para esse contato com pacientes que têm algum tipo de doença contagiosa, que eu vou passar mais à frente para vocês. Principal procedimento: higienizar as mãos. Nós temos a forma correta de realizar essa higienização das mãos. E toda a face das mãos, elas devem ser higienizadas com água e sabão. A limpeza simples é realizada dessa forma: água e sabão, tá? Então, nós temos sempre uma regra do 2 antes e 3 depois. Como que funciona essa regra 2 antes e 3 depois? Nós temos que usar, né, essa questão da higienização das mãos antes de tocar nos nossos pacientes, antes de qualquer procedimento de antisepsia, né, incluindo procedimentos invasivos. Vamos colocar na nossa cabeça: vou realizar a punção de um paciente, higienizar as mãos. Vou tocar no meu paciente, higienização das mãos. E assim, vocês vão perceber que esse paciente, a chance dele adquirir uma doença ali contagiosa ou algum tipo de infecção dentro do hospital vai ser reduzido demais. Após exposição potencial a fluidos corporais, né? Então, como que eu tenho que fazer? Encostei no paciente ou em algum fluido dele ali, vou higienizar minhas mãos. Nazaré, você vai encostar com a mão sem luva? Não. Mesmo que eu encostar com as luvas, eu estou contaminando a minha luva. Então, eu tenho que fazer o processo de higienização das mãos após esse contato. Após tocar o paciente e após tocar objetos que circundam o paciente, né? Que provavelmente são considerados objetos totalmente contaminados. Então, aqui, ó, higienização das mãos antes de vestir o EPI. Então, eu vou iniciar o meu trabalho, Nazaré. Então, eu vou higienizar minhas mãos, né? Eu vou agora calçar luva, vou colocar a máscara, o gorro. Vou higienizar as mãos antes, durante e depois da retirada desse EPI, antes de se lavar a área cometida, antes de comer e beber algo, ao chegar na residência pessoal também. Eu vou sair do meu trabalho, vou higienizar as mãos, mas ao chegar dentro da minha residência, também vou fazer a higienização das mãos. E outra coisa extremamente importante: antes de iniciar a paramentação, eu vou lavar as mãos e, ao mesmo tempo, passar uma solução alcoólica de álcool a 70. Né? Isso aqui é muito importante, porque além de higienizar as mãos, eu vou estar realizando a antisepsia das minhas mãos. Então, a indicação é que a utilização dos EPIs sigam a seguinte ordem, né? Todas as vezes quando eu vou calçar os EPIs que hoje nós usamos bastante, então eu vou colocar primeiro o avental, depois eu coloco a máscara, depois os óculos e, por fim, as luvas. Então, nós vamos seguir essa lógica. Nazaré chegou lá no hospital para trabalhar, vou colocar meu avental, depois a minha máscara, depois os óculos, depois as luvas. E sempre, em alguns momentos, nós temos aquele capacete de proteção também, que ali na frente eu vou mostrar para vocês. E no caso de procedimentos geradores de aerosóis, né, por exemplo, eu vou aspirar as vias aéreas superiores do meu paciente. Então, vou colocar o avental, né? E ela tem a máscara ali de proteção respiratória também, que eu vou colocar, o óculos, o gorro e as luvas, tá bom? Avental ou capote, já falei para vocês a forma correta de se colocar o avental, né? É que
Todas as vezes que você for amarrar, vai ser na região de trás. Nunca eu vou fazer essa amarração na parte da frente. Esse avental, ele já vem esterilizado, então ele é próprio para atuar ali diante do paciente. Porque nós temos a manga longa para nos proteger referente a qualquer tipo de secreção que venha a surgir naquele tipo de procedimento. Aqui são as máscaras, ela deve estar totalmente ajustada ao rosto daquela pessoa, né? Hoje nós percebemos indivíduos utilizando máscara no pescoço, com o nariz para fora, então eu tenho que proteger totalmente tanto a boca quanto o nariz. E nessa região aqui lateral, eu não posso deixar de forma alguma o ar entrando, porque senão não tem lógica. Alguma pessoa espirra perto de mim, o vírus pode entrar sim aqui nas laterais. Então, essa máscara ela tem que estar totalmente adaptada ao rosto daquele indivíduo. Então, aqui, ó, não reutilizar máscaras descartáveis. Então, elas têm uma sobrevida de 4 horas de uso se você não molhar. Né? Talvez eu estou suando, talvez eu espirro ali na máscara, eu tenho que trocar essa máscara. Eu não posso esperar. A Nazaré falou comigo que são 4 horas que ela tem de vida útil, então eu vou ficar 4 horas. Não, de forma alguma. Sempre eu vou observar, se ela estiver molhada, eu já retiro essa máscara. Troque as máscaras quando estiver úmida ou sempre que for necessário. Verifique se a máscara não está danificada. Utilize o clipe, sempre vem um clipezinho aqui, ó, que aí você tem que adaptar ao formato do seu nariz. Coloque a máscara em seu rosto, prendendo totalmente e de forma que ela se adapte ao seu rosto, apertar o clipe nasal, né, para ficar perfeitamente conectado aqui no nariz e puxa a parte inferior da máscara para você ter toda essa proteção, tanto abaixo do queixo quanto aqui em cima do nariz. Essa aqui é a famosa N95, é a máscara que nós usamos diante de um paciente ou com suspeita de Covid ou um paciente confirmado de Covid. Ela realmente tem uma filtração, ela não deixa que esse vírus entre ali em contato com as vias aéreas superiores desse profissional. Indicada para o uso em procedimentos que geram aerossóis, as máscaras de proteção respiratória deverão estar apropriadamente ajustadas, igual eu falei para vocês com a máscara simples. A forma de uso, manipulação e armazenamento deve seguir as recomendações do fabricante. Então, essa máscara aqui, ela é reutilizada. Só que é lógico, ela só será reutilizada se toda a minha manipulação e armazenamento forem feitos de forma correta. Então, aqui, ó, eu vou posicionar essas alças, ajustar o clipe nasal e verificar a vedação pelo teste de pressão positiva e negativa. Então, como que eu percebo isso? Ou eu vou expirar, fazer aquele processo, soltar todo o ar dentro da máscara e perceber que esse ar vai permanecer dentro da máscara. Se eu identificar que o ar vazou, a máscara está errada. Ou então aquele processo de inspirar. Quando eu inspiro, a máscara tem que quase colar na minha boca, que aí eu sei que realmente não está tendo ar saindo ali pela máscara. Aqui são tanto os óculos de proteção, né, que eu tenho aqui abaixo, ou protetor facial. Nós utilizamos demais esse protetor facial nos dias atuais, né? Eles são reutilizados, mas da forma que eu falei para vocês, tem que fazer um processo de desinfecção desses materiais com, né, o produto correto para que eles tenham a sua vida útil muito maior. Aqui são os gorros ou as famosas toucas, preferencialmente utilizar todo gorro, toda touca descartável. Cabelo sempre tem que estar preso e os profissionais da área da saúde têm que manter esse cabelo limpo para que não corra o risco de fornecer algum tipo de infecção ao paciente. As luvas, da mesma forma,
tem a maneira correta de retirar essa luva, tá? Então, todas as vezes que eu utilizo a luva, eu já contaminei aquela luva, eu não vou entrar, minha mão não pode entrar em contato direto com essa luva. Então, sempre tem a forma correta. Eu puxo sempre por essa aba aqui de cima, retiro uma, depois eu acabo retirando a outra. Ou então eu posso ter, né, a retirada das duas de forma simultânea. Então, aqui é a forma de retirada desses EPIs, né? Então, eu vou retirar as luvas primeiro, porque elas estão extremamente contaminadas. Depois, o meu avental, o óculos e, por fim, a máscara, tá? E naqueles procedimentos que eu realizei, né, gerei algum tipo de aerosol, aí eu tiro as luvas, os aventais, o gorro, óculos e máscara. Aqui é a forma correta, tá vendo? Essa figura dá para vocês perceberem a forma correta de retirar essa luva. Então, eu começo retirando por essa parte superior. Eu não vou entrar em contato com a minha pele. Vocês vão ver que eu vou entrar em contato só com o meu avental. Então, eu puxo essa máscara e o meu dedo não tá limpo. Aí, eu coloco meu dedo abaixo dessa outra luva aqui para ser retirada, né? Então, eu consigo retirar essa luva de forma perfeita. Então, aqui eu retiro primeiro uma luva, depois eu retiro a outra e descarto sempre no material contaminado. Mais à frente eu vou passar para vocês toda a questão, né, o programa de gerenciamento dos serviços sólidos de saúde, né, dos resíduos sólidos dos serviços de saúde, que traz a forma correta de descarte de todos os materiais, né, que são utilizados ali dentro do ambiente de saúde. Onde que eu descarto um material que é considerado contaminado, onde que eu vou descartar um material considerado pérfuro cortante e assim por diante. Aqui o avental da mesma forma. Então, eu vou desamarrar, né, aqui o meu avental na região de trás e retirá-lo aqui pela frente. O gorro, preferencialmente, ser um gorro descartável, não essas touquinhas de tecido, porque as toucas de tecidos elas devem ser lavadas todos os dias. E aqui da mesma forma, né? Tanto o protetor, né, facial, quanto o óculos, a forma correta de ser retirado são nas laterais. Nunca eu pego aqui nessa região anterior, nem do protetor facial e nem do óculos de proteção. A máscara cirúrgica, né, eu retiro ou pelas laterais, aquelas que não são de amarrar, ou então eu já venho aqui na região de trás e desamarro. E da mesma forma, a máscara de proteção respiratória, que é a máscara N95, né? Vou retirar aqui os elásticos, porque isso aqui é feito de elástico, e armazenar no local correto, porque, relembrando, ela pode ser reutilizada em outras vezes. Mais uma coisa, todos esses equipamentos que eu falei anteriormente para vocês, tanto antes de colocar esses materiais quanto após a retirada desses equipamentos, eu tenho que higienizar minhas mãos e passar álcool a 70 ali para realizar a antisepsia das minhas mãos. Lembrando, qualquer profissional da área da saúde tem que ter um cuidado muito grande em não usar bijuteria, não usar anéis, não usar colar, não usar brincos grandes, né? Então, nós temos algumas situações que nós temos que tomar cuidado no nosso ambiente de trabalho. Esmalte, na maioria das vezes, é proibido, principalmente na área hospitalar, porque existem algumas bactérias que são resistentes, elas ficam ali grudadas no esmalte. Então, nós temos que seguir, sim, as especificações daquele meu ambiente de trabalho. Unha curta,
né? Não retirar a cutícula de forma alguma, porque eu aumento o risco ali de infecção desse profissional, porque é uma porta de entrada para micro-organismo. Então, cabelo sempre preso, evitar usar perfume forte, né? Porque algumas vezes eu vou entrar ali perto, né? Vou entrar no leito do meu paciente e ele está vomitando, ele está mais enjoado, então com um cheiro mais forte aumenta a chance dele ter, né, todo esse enjoo, toda essa náusea ali. Então, essas especificações, elas devem ser seguidas sim. Unha curta, o relógio de preferência dentro do meu bolso, né, para que minha mão esteja totalmente livre, para que minha mão realmente passe por um processo de higienização eficaz das mãos e de antisepsia eficaz das mãos. Muito obrigada pela atenção de todos. Aqui eu trouxe todas as referências bibliográficas, né, de onde eu passei essas informações para vocês. Agora vocês vão participar do fórum. Por favor, participem, retirem qualquer dúvida que vocês tiverem e terão também tanto atividade de baixa complexidade quanto a atividade de alta complexidade. Tenham todos um excelente estudo e podem contar comigo para o que vocês tiverem dúvida aí.